Beleza, vamos começar agora na atualidade a falar sobre a questão libanesa. Líbano, que apareceu nos noticiários, né, de cada um aí, dos noticiários dentro da televisão, das redes sociais e etc. E que trouxe aí, né, este fato. No dia 4 de agosto de 2020, aconteceu uma explosão no porto de Beirute, né? Segundo alguns ali pertencia ao grupo fundamentalista, para alguns terrorista, para outros mais um grupo fundamentalista xiita apoiado pelo Irã, o Hezbollah, o único que não depôs as armas quando houve a paz do Líbano em 1990, quando aconteceu a guerra do Líbano entre 75 e 90, mas veremos isso depois. E explodiram 2.750 toneladas no nitrato de amônio. Eu me lembro muito bem, aí cito um professor amigo meu, professor João Vicente Scremin, professor doutor, grande professor, quando saiu na imprensa amônia, e ele criticou, ele falou: cuidado com isso, é nitrato de amônio. Então você pergunta ao seu professor de química sobre essa situação aí, tá ok? Da fórmula química, etc. O que nós podemos afirmar aqui é que o nitrato de amônio, falamos de uma forma superficial, ele é utilizado principalmente para fertilizantes na indústria, né? Na agroindústria, e que, se compartimentado de forma errônea, de forma errada, pode gerar alguns gases que são altamente explosivos, como nós vimos no Líbano, nas cenas que foram passadas por todas as redes sociais e televisivas do planeta. Essa explosão levou a 190 mortos, 9 desaparecidos, 6.500 feridos e mais ou menos 300 mil desabrigados. São dados do G1, tá? Então aí, se o pessoal achar discordar, vai no G1 e reclama com eles, não é comigo, xará. E mais ou menos 85 mil construções foram danificadas, fora os sítios arqueológicos, porque você sabe que o Líbano, ali aquela região, é uma região histórica, com vários sítios arqueológicos. Isso levou, no dia 10 de agosto, à renúncia do primeiro-ministro Hassan Diab. Então agora vamos começar lentamente, vou apagar aquilo ali, nós vamos falar, a primeira parte será uma introdução do Líbano, para você entender alguns mecanismos do Líbano, quando nós falarmos. Esse vídeo será dividido em 5 ou 6 vídeos pequenos de 10, 8, 12 minutos cada um. E vamos falar com vagar, porque realmente é bem complicado quando nós falamos do Oriente Médio. O Oriente Médio a gente sempre tem que falar sem expor opiniões, sem ficar do lado de A ou de B. Nós não entendemos aqui no Ocidente as rivalidades muitas vezes que os povos, nossos irmãos do Oriente Médio têm. Então aí nós apenas colocaremos para vocês as situações para os vestibulares. Aqueles que quiserem se aprofundar, existem canais no YouTube que são muito mais profundos do que o nosso, que é apenas um canal para... Eram dicas de vestibular, agora pequenas aulas por causa da pandemia. Vou dar uma paradinha, louco, abriu para pagar a lousa ali, filhão. Beleza. Quando você vê aqui, acho que dá para ver. Vou dar uma colocadinha para cá. Isso, acho que ficou melhor assim. Isso. Nós temos, aqui é o Líbano. Líbano. Este país aqui em preto aqui que nós colocamos, destacado aqui, é o Líbano. O Líbano, ele é um país de diminuta área territorial. A área territorial dele são mais ou menos, para arredondar, 10,3 mil quilômetros quadrados. Para que você tenha uma comparação, no Brasil, ele é metade do estado de Sergipe, não é? O menor estado do Brasil e uma das menores unidades federativas do Brasil. Então veja bem o tamanho do Líbano, pequeno, banhado pelo mar Mediterrâneo, por isso que o clima do Líbano é um clima mediterrâneo, certo? E fazendo fronteiras ao norte e a leste com a Síria. A Síria eu coloquei aqui, nós temos aqui a capital da Síria, Damasco, e Alepo.
onde nós tivemos há pouco tempo atrás, e ainda tem, a manifestação dos rebeldes contra o governo sírio de Bashar al-Assad ou Bashar al-Assad. Tanto vai fazer, meu filho, tá? No vestibular. A Síria aqui, então, ela tem uma grande influência no Líbano. Veremos isso dentro dos próximos vídeos. O Líbano aqui ao sul, ele tem Israel. Israel ao sul. Quando você, dentro dos processos das suas aulas de geografia ou história, estuda a guerra civil do Líbano, que tem início em 1975, e depois você vai ver, depois da década de 80, a invasão de Israel ao sul do Líbano, o surgimento do grupo Hezbollah, que são contra os judeus principalmente, e também depois o massacre de Sabra e Shatila, quando Beirute estava dividida entre os maronitas e os muçulmanos, uns massacres que até hoje Israel responde na ONU pela omissão de cautela, a falta de cautela com indivíduos que estavam ali cercados por inimigos por todos os lados, que eram os palestinos, mas chegarei lá depois. Aqui, nesta região, eu coloquei aqui propositalmente as colinas de Golã. Esta área foi anexada por Israel. Ela foi anexada por Israel em 1967, na Guerra dos Seis Dias, sendo que esta área tem ali também as nascentes do Rio Jordão, a principal artéria fluvial de Israel. Coloquei aqui para que você tivesse noção aqui o famoso Lago da Galileia, onde Jesus fazia as suas prédicas, também chamado de Lago Genezaré. Era aqui que Jesus geralmente fazia suas prédicas, os seus sermões, aquela coisa toda. Encontrava-se com os pescadores, uma área de pesca, principalmente naquela época mais antiga. Derivando aqui você tem o Rio Jordão, aqui você tem a Jordânia que faz fronteiras com Israel, aqui o Rio Jordão e aqui o Mar Morto, uma depressão absoluta, como já falamos em outros vídeos, 394 metros abaixo do nível do mar. E aqui nós temos a capital de Israel? Não, aí é que está, nós temos Jerusalém. Professor, Jerusalém não é capital de Israel? Então, meu filho, não. A ONU nunca disse isso. A capital política de Israel é Tel Aviv. Essa questão de Jerusalém, a capital indivisível, temos um vídeo inclusive na nossa playlist chamado A Questão de Jerusalém. Isso aí começa quando na Guerra dos Seis Dias Israel anexa Jerusalém Oriental e aí torna-se Jerusalém para Israel. Lembrando que o povo árabe e muitos países não aceitam. Por isso que tivemos aquela confusão toda de Donald Trump querendo mudar a embaixada, o Brasil queria também, mas isso temos um vídeo especial para isso. Então falamos dos vizinhos libaneses. E aqui é o Líbano propriamente dito. Líbano, um país que tem mais ou menos, vou arredondar aqui, 5 milhões de habitantes. Não chega a isso. Alguns dizem que chega ou não, porque já faz mais de 30 anos, quase 30 anos que não se faz censo no Líbano. Acho que de 82 para cá não se fez mais censo no Líbano. Então 5 milhões de habitantes, vamos trabalhar com isso aqui. Já foi chamado de Suíça do Oriente Médio, principalmente pelo turismo. Se o senhor não sabe, os idiomas falados no Líbano são o árabe e o francês. O Líbano já foi colônia francesa. Então o Líbano foi uma área que foi uma área de grande recepção de turistas. Temos algumas cidades importantes no Líbano. Primeiro, a cidade mais importante, a capital, onde aconteceu a explosão, Beirute. Vou arredondar números, com mais ou menos 2 milhões de habitantes. Então aqui nós temos Beirute. Temos aqui a segunda cidade do Líbano, chamada Trípoli, com mais ou menos 700 mil habitantes. Uma cidade mais ou menos do tamanho aqui em São Paulo de Ribeirão Preto, do tamanho de Uberlândia, por exemplo, em Minas Gerais. É uma cidade considerável. Depois nós temos a cidade de Sidon, que você encontra muitas vezes com o nome de Saida.
nome, se não me engano, libanês, nome árabe, Sidon Saida, com, vou arredondar, 200 mil habitantes. Já achei até com 450 mil, mas preferi ficar com os 200 mil mais centrado. Já achei 150 mil, então estou colocando porque às vezes há divergências. Depois Tiro, olha você que aula de história, com 120 mil habitantes, é outra cidade também considerável dentro do Líbano. E nós temos a cidade de Baal, né, do deus Baal aqui antigamente, Baalbek, Vale do Beca, aqui daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. A cidade é pequena, tem 10, 15 mil habitantes, mas ela é um grande sítio arqueológico. É lá que nós temos, lá era chamada pelos romanos e gregos de Heliópolis. Olha lá, Hélios, cidade de Hélios, cidade de Apolo, se não me falha a memória. Então Heliópolis tinham grandes construções ali. Por isso que você mora na favela de Heliópolis, você tem alguma coisa a ver ali, né, meu amigo, com a cidade de Baalbek, que era chamada de Heliópolis, ok? Ela é pequena, mas é um sítio, se não me falha a memória, ele é patrimônio mundial pela ONU, tá? Tombado pelo patrimônio histórico. Aqui você tem duas cadeias, e aqui eu não fiz toda porque senão pega difícil, mas você tem a cadeia do Líbano a oeste e a cadeia do Antilíbano a leste. A cadeia do Antilíbano, ela atravessa 3 países: Israel, Síria e Líbano. E justamente na confluência dos 3 países nós temos um monte chamado Monte Hermon, que para alguns é onde nós temos a transfiguração de Jesus. Uns dizem Tabor, outros dizem o Monte Hermon. Não vou entrar no mérito, filho. Aqui não é aula de Bíblia, não é aula de educação evangélica, nem católica, nem espírita e nem protestante. Aí você procura lá na sua igreja, de repente, alguém que vai te explicar por que deu o Monte Hermon e o Tabor a situações de divergência, tá? Mas estou apenas colocando porque às vezes cai no vestibular. E aqui nós temos o rio, o Líbano tem 16 rios, se não me falha a memória, pouquíssimos rios. E o mais importante deles é o rio Litani. Esse rio Litani, tanto é que nós temos uma operação que Israel fez de invasão ao Líbano, chamada Operação Litani, graças ao rio Litani. O rio Litani atravessa uma região chamada Vale do Beca, que é nesta região, Vale do Beca, que é uma região de agricultura. Entretanto, não só agricultura. Temos alguns desfiladeiros ali, muitos povos acabaram se escondendo e se mantendo naquela região na história, não vamos entrar nesse mérito aqui agora. E também, infelizmente, ali nós temos ali o narcotráfico pesado também naquela região, porque são às vezes terrenos de difícil acesso. Começamos uma introdução ao Líbano para você entender essa situação. Vamos no próximo vídeo falar da situação do Líbano, do mosaico étnico libanês e como era dividido o poder no Líbano, até que o Líbano transforma-se numa área de instabilidade. Cola conosco, 13 minutinhos de vídeo, tô vendo que 4, 5 vídeos vão dar muita coisa. Tamo junto, já Elvis, Paradinha Louco, Abreu.